Boa tarde. Hoje é dia 6 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Júlia, a Adriele, a Manuela, o Jonathan, o Vitor, o Eduardo, o Enzo, a Ana Júlia, a Vitória da Cruz, o Eric e a Evelyn. E mais 3 alunos que estão fazendo a recuperação da prova paulista, que é o Micael, o Cauã e o Renan. Esses 3 depois vão assistir a aula que estão perdendo, porque eles estão fazendo atividade. E os demais alunos que faltaram por qualquer motivo, além da prova que eles precisam fazer depois, eles vão receber o vídeo dessa aula, que é postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke e enviado através de uma lista de transmissão a todos os alunos, os presentes e os ausentes. Os que estão ausentes têm a obrigação de assistir a aula para não ficar para trás em relação aos colegas no aprendizado. Hoje daremos início à primeira aula do terceiro bimestre, aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O material em questão aqui que vocês têm a apostila aí é do Aprender Sempre, né? Então o primeiro assunto que nós vamos trabalhar é fatoração de polinômios. Vamos dar início então. Conteúdo: fatoração de polinômios. Objetivos: utilizar propriedades da multiplicação para fatorar polinômios, compreender o significado de produtos notáveis, determinar o quadrado da soma determinar o quadrado da soma e da diferença entre 2 termos. É uma habilidade que, no caso, não é uma revisão. Acredito eu que isso aqui seja uma recomposição. Se eu não me engano, isso aqui era um material que estava no final do 4º bimestre do currículo em ação do ano passado e a gente não conseguiu chegar. Então, não é uma revisão para vocês, é novidade. A habilidade é EF09MA09, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. Vamos dar início então. Organizadores do conhecimento. O que são expressões algébricas equivalentes? O que vocês imaginam que seja? O que vocês acham que é? Repare que eles deram destaque a equivalentes. Eles têm o mesmo resultado, né? Olha lá, são 2 ou mais expressões algébricas que, mesmo que escritas de formas diferentes, expressam a mesma relação matemática. Elas podem estar escritas de maneira diferente e representar a mesma expressão matemática, a mesma relação. Por exemplo, Eric, se eu pegar x mais y igual a 5, e eu vim aqui falar y mais x igual a 5, são equações equivalentes? São. Tanto faz a ordem ali, não vai alterar o resultado. E se eu falasse isso daqui, ó, x menos y igual a 5, y menos x igual a 5, são frações equivalentes? São? Então vamos imaginar que aqui é 2, aqui é 3. Não, desculpa. Aqui é 8, aqui é 3. 8 menos 3? 5. 3 menos 8? Não. Menos 5. Então não são equivalentes, porque o resultado não vai ser iguais. Tá? No demais, no caso, era. Por exemplo, se fosse aqui, ó, 2 o x, 3 o y, 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Esse é um exemplo bem simples. O que a gente vai fazer é um pouco mais complexo, tá bom? Vamos ver então? Dando continuidade. Você viu que o material agora está cheio de efeitos?
É um material novo. Atividade inicial. Determine a expressão algébrica equivalente à soma entre as seguintes expressões. Repare que eu tenho essa expressão e essa expressão. Eu tenho que fazer o quê? Somar essas duas expressões. Então eu posso fazer isso aqui, ó. X ao quadrado mais 7x mais 12, não, mais 10, né? Mais 10, mais tudo isso daqui. Quanto que fica? Mais 8x ao quadrado, menos 5x, menos 12. Pronto, coloquei tudo numa expressão só juntar ali. Dá para eu resolver alguma coisa aqui? Qual x? Qual? Tem um monte de x aí. X ao quadrado. Eu posso juntar com qual? Com 7x? Não, porque x ao quadrado é diferente do x elevado a 1. Posso somar com o 8x ao quadrado. Quantos que dá x ao quadrado mais 8x ao quadrado? Quantos? X ao quadrado mais 8x ao quadrado. 8x elevado a 4? Só se eu multiplicasse x ao quadrado vezes x ao quadrado. Daí eu mantenho a base e somo os expoentes. Não era multiplicação. Oi? Elevado ao quadrado mesmo. Se juntou x ao quadrado com x ao quadrado. Você só vai ver quanto x ao quadrado você tem. Se tinha 1 com mais 8, não dá 8. Falei errado, dá 9. Porque tem 1x ao quadrado mais 8x ao quadrado. A hora que eu junto dá 9. Seria uma coisa que falar, uma pera mais 8 pera. Quantas peras eu tenho? 9. Só que eu estou falando 1x ao quadrado mais 8x ao quadrado. Quanto x ao quadrado tem? 9. Quem mais eu posso juntar com quem aqui? Que são iguais, são semelhantes. 7x que é positivo, com 5x que é negativo. A hora que eu juntar 7x positivo com 5x negativo, quantos que vai dar? Quantos? 2x, positivo ou negativo? Positivo, porque o 7 é maior, né? Você vai fazer aqui, ó, 7 positivo menos 5, mais com menos dá uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo, 7 que tira 5, 2. Prevalece o sinal do maior. Então, mais 2. Mais 2 o quê? 2x. Quem eu posso juntar com quem agora? O 10 com o menos 12. O 10 é positivo e o menos 12 é negativo. Mais com menos eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 2. Prevalece o sinal do número maior. 10 ou 12? 12. Então é 2 negativo. Menos 2. Pronto. Isso daqui é o resultado. Isso aqui de cima estava certo? Se você colocar numa calculadora científica, no Excel, por exemplo, ele vai dar a mesma resposta que esse. Só que isso aqui está de uma forma mais simplificada. Mas se eu pegar x ao quadrado mais 7x mais 10 mais 8x ao quadrado menos 5x menos 12, aí daria o mesmo resultado que isso aqui, tá? Deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Aqui foi facinho, foi legal, porque se pegou e somou. E se eu falasse que era para fazer menos? Sabe como que ficaria? Isso aqui que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Jonathan, presta atenção. Porque quando você fala que vai fazer menos, vai fazer menos a equação inteira. Então você copia lá, x ao quadrado mais 7x mais 10. Menos, quer dizer que tudo que está lá dentro vai inverter o sinal. O 8x ao quadrado está positivo, ele vai ficar negativo. O 5x está negativo, ele vai ficar positivo. O 12 está negativo, ele vai ficar positivo, entenderam? Tem que guardar isso na cabeça. Quando você vai pegar e vai fazer uma subtração de uma equação, você tem que fazer todo o jogo de sinal, inverter no sinal.
Quem está positivo fica negativo, quem está negativo fica positivo. Mas não é questão para agora, eu acho, é mais para frente isso. Continuando. O que são expressões algébricas equivalentes? Ele já falou, acho que ele vai falar a mesma coisa aqui. A correção, tá? Olha a correção lá. Deixaram em verde a primeira equação e em laranja a segunda equação, né? Expressão algébrica, desculpe. Aí, ó, vamos agrupar. Esse agrupou com esse. Aí mais o 7x vai agrupar com quem? Com menos 5x. Reparou que o menos ficou entre parênteses? Porque eu estou somando o número negativo. Eu tenho que fazer jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Aí depois eu vou pegar o 10 e vou somar com menos 2. Agora vem o jogo de sinal, ó. Ah, já deu a resposta direta. Né? Vamos fazer aqui, ó. X ao quadrado com mais 8x, 9x ao quadrado. Mais com menos dá menos. 10 que tira 2 fica menos 2. Menos 2 com mais vai ficar menos. Menos 2x. E aqui? Mais com menos fica menos. 10 que tira 2. Ah, eu fiz errado. Era aqui, ó. 5 que tira 2. 7 que tira 5 dá 2. E aí, 2 positivo. Mais com mais dá mais. Perdão. Lá atrás eu não errei. Aqui que eu errei. Aqui deu menos 2. Menos com mais dá menos. Menos 2. Olha lá. Deu igualzinho 2 vezes. Aquela já hoje e agora aqui de novo. Certo? Foco no conteúdo. Marque as etapas. O que é fatorar? Dividir. Fatorar é transformar a soma em um produto. Na verdade, eu divido para descobrir como que eu posso. Por exemplo, o número 10 fatorado por números primos, eu divido por 2, dá 5. Eu divido por 5, dá 1. Eu descobri que o 10 pode ser resolvido multiplicando 2 pelo 5. Tá? É algo parecido ao que vai acontecer agora aqui. Ó, fatorar é transformar uma soma em um produto. O polinômio ax mais ay, por exemplo, não está na forma fatorada, pois representa a soma entre as parcelas ax e ay. Então ele vai somar o a vezes o x mais o a vezes o y, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora? Podemos reescrever esse polinômio de a vezes x mais a vezes y na forma fatorada da seguinte maneira. Quem que aparece nas duas parcelas aqui? Quem? O a. Então eu vou fazer assim. O a eu vou dividir por eles números ali. Quando eu conseguir dividir, eu corto. Vai ficar só quem eu não dividir. E aí vai ficar aqui dentro. Então, ó, ax mais ay. A dividido por ax, corto o a. Saiu a fora. Ay dividido por a fica y. Então, a vezes x mais a vezes y é a mesma coisa que a vezes x mais y. Será, professor? Inventa o número para o a aí, Vitória, de 1 a 5. 3. Eric, inventa o número para x de 1 a 5. 2. Evelyn, inventa o número para y de 1 a 5 sem ser 2 e 3. 4. Então, olha aqui. Se eu fosse resolver, eu queria resolver assim. 3 vezes 2 dá 6. Mais 3 vezes 4 dá 12. 6 mais 12 vai dar 18. Dessa maneira que nós fizemos, é uma equação equivalente. Quanto que vale o A mesmo? 3. Quanto que vale o X mesmo? 2. Quanto que vale o Y mesmo? 4. Então, 3 vezes 2 mais 4 tem que dar quantos? Quantos que é 2 mais 4? 6. E 3 vezes 6? Deu igual? Está em forma fatorada. Fatorada. Vamos ver se o material explica de uma outra maneira
que não seja que eu expliquei. Olha, ele fala que A vezes X mais A vezes Y é a mesma coisa que A, você vai trocar vai colocar o vezes aqui, vai pôr entre parênteses e vai tirar os A's e vai ver o que fica. Ficou X mais Y, tá? Então, para você tirar a prova se você acertou ou não, você faz isso aqui, ó. Nós não chegamos que era A vezes X mais Y, sim ou não? A gente vai fazer a distributiva para ver se vai dar certo. A vezes X, A, X, mais vezes mais dá mais. A vezes Y, A, Y. Voltou do jeito que estava antes? Sim ou não? Quer dizer que nós não erramos o procedimento, entendeu? Dá para tirar a prova para você ver se errou ou não. Vemos que as expressões são algebricamente equivalentes e que a soma foi transformada em um produto. Nossa, mas que tipo de produto? Produto quer dizer multiplicação, tá? Produto é resultado da multiplicação disso daqui por isso daqui, tá bom? Lembrando que quando está entre parênteses, eu resolvo primeiro quem está entre parênteses, tá bom? Foco no conteúdo ainda. Como fatorar uma expressão? O processo de fatoração é baseado nas propriedades da multiplicação. Os procedimentos mais utilizados em fatoração são: fator comum em evidência. Mas que janho, o que é esse em evidência? É aquilo que nós acabamos de fazer. O A não estava em comum nos dois lá? Estava o A vezes X e o A vezes Y? Sim ou não? Então eu coloco em evidência, quer dizer que ele vai multiplicar pela alguma coisa aqui dentro. E aí quando está em evidência, eu tirei o A, ficou X mais Y. Isso que é colocar em evidência. Colocar ele para o lado de fora, ele multiplica alguma coisa que está em um conjunto entre parênteses. Por agrupamento, quadrado da soma de dois termos, quando você tem lá A ao quadrado mais B ao quadrado, é o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos, A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? E a diferença de quadrados. Então vamos ver, eu acho que vai mostrar um a um, passo a passo. Primeiro caso, fator comum em evidência. Observe que no polinômio AX mais AY, lembrando, quando você tem uma letra na frente da outra, quer dizer que elas estão se multiplicando entre elas, tá bom? Não é AX, AI com Y, tá? E você lê A vezes X e A vezes Y. Se o fator A se repete em cada termo, né? Para escrever o polinômio na forma fatorada, basta colocar o fator que se repete em evidência, ele vezes alguma coisa entre parênteses. É isso que é colocar em evidência, tá bom? Como vemos a seguir. Vamos lá. Ele já fez todo o procedimento. Então, A vezes alguma coisa. E o que eles fizeram aqui, ó? Presta atenção. Como o A era em evidência, eu fiz aqui, ó, AX dividido por A. Cortou, ficou quem? X. AY dividido por A. Cortou A, ficou quem? Y. Mas Y positivo ou negativo? Tem que analisar isso. Vamos analisar para ver? O AX é positivo e o A aqui não tem sinal, então ele é positivo. Positivo dividido por positivo dá positivo. E aí divide. E se eu fosse fazer o contrário, vai aparecer, eu acho que é o contrário. Olha lá, como você está dividido por A, você corta só daquele que está lá. Aí aqui o AY vai dividir por A, corta também. Podemos verificar que a soma foi transformada em um produto. Segundo caso, agrupamento. Em alguns casos, colocar um fator comum em evidência em uma expressão não encerra a fatoração, não é? Nossa, gostei, a fatoração é fácil. Não.
tem fatorações mais complexas, tá? Pode ser necessário repetir o processo até que o resultado seja um produto e a isso damos o nome de agrupamento. Observem o seguinte exemplo. Então presta bem atenção aqui, ó. Vocês vão olhar só essa parte aqui primeiro, ó. O que vocês perceberam aqui? O A repete em 2, o B repete em 2, o X repete em 2, o Y repete em 2. Repararam isso ou não? Então vamos escolher alguém para pôr em evidência. Eles escolheram o X. Então nós vamos colocar o X em evidência. Só vou pegar quem tem X. Isso aqui não tem X? Então vou colocar aqui. X em evidência. O AX. Vou dividir. X dividido por X dá? Matou. Quem que ficou? O A. Sinal de mais. Mais dividido por mais dá? Mais. BX dividido por X. Cortou o X, ficou o B. Fechou parênteses. Resolvi essa primeira parte. Agora eu vou fazer essa outra parte aqui. O Y e o Y. E eles estão positivos, não estão? Aqui está positivo, aqui está positivo. Então, mais Y em evidência. AY dividido por Y. Quem eu corto? O Y. Ficou quem? A. BY dividido por BY. Mais dividido por mais dá mais. BY dividido por Y. Quem eu corto? O Y. Ficou B. Pronto. Cheguei numa resposta. Será? Será que eu paro aqui? Ficou bonito. Mas quem são agora os... Fugiu o nome. Ai, não vou lembrar o nome. Mas são esses dois grupinhos aqui, ó. Esse grupinho mais esse grupinho. Eu reparo que alguém repete nos dois grupinhos aqui ou não? Quem repete? O A mais B. Opa, então eu posso pôr o A mais B em evidência. A mais B está em evidência. X vezes A mais B dividido por A mais B, cortou. Quem que ficou lá? X. Agora, esse aqui também. Y vezes A mais B dividido por A mais B. Vai ficar somente o Y. Mais com mais dá mais Y. Acabou? Tem alguém que se repete? Agora tem dois grupinhos. Não tem mais dois grupinhos, ficou tudo multiplicação agora. Acabou a adição, só tem multiplicação. Será que está certo? Como que tira a prova mesmo? Faz a distributiva. A mais B vezes X mais Y. Aí faz primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo, segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. Vamos fazendo por parte e fazendo. A vezes X. A vezes X. AX. O positivo com mais positivo dá positivo. A vezes Y. AY. Positivo vezes positivo dá positivo. B vezes X. BX. Positivo vezes positivo dá positivo. Agora, B vezes Y. BY. Voltou como era no começo? Vou apagar para a gente ver. Sim. Então eu errei? Não. E se eu parasse aqui e não fizesse a fatoração? Essa equação estaria errada? Não, não estaria. Só não está mais reduzida, mais fatorada, tá? Vamos ver ele explicando no material. Olha lá. Veja que os polinômios resultantes possuem o fator comum A mais B em seus termos. Colocando esse fator comum em evidência, temos x vezes A mais B mais y vezes A mais B. E aí a gente percebe que o A mais B também dá para ser posto em evidência. Aí a gente corta aqui, ficou x mais o y, tá? E chegamos do mesmo jeito. Infelizmente o material não explicou passo a passo, mas eu acredito que quem prestou atenção na hora que eu expliquei ali, fez um pouco mais de sentido a hora que olhou isso aqui, né? Ah, foi feita a divisão. Tranquilo?
verificamos que a soma foi transformada num produto. Repare que a soma foi transformada num produto, ou seja, numa multiplicação. Você vai falar, professor, mas aqui tem o mais no meio. Mas ele está entre parênteses. Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por isso aqui, tá bom? Continuando ainda. Terceiro caso. Quadrado da soma de dois termos. Neste caso, escrevemos o trinômio. Lembrei. Aquilo lá era monômio. Cada parte é um monômio. Por que isso aqui é trimônio? Porque ele tem três partes sendo na equação. Uma com x ao quadrado, uma com x elevado a 1 e a outra sem o x. Mas se eu quisesse colocar o x aqui, seria x elevado a quem? Para ele ficar 25 só. Elevado a? Entendi. Não, o quadrado já está lá. Esse é elevado a 1. E esse aqui seria x elevado a quem? 3 não também. Repare. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 0. X elevado a 0. Mas por que x elevado a 0? Ué, qualquer número elevado a 0 é quantos? 1. E 25 vezes 1 dá quantos? 25. Por isso que eles não colocam. Mas se eu quisesse representar por frescura, eu colocaria x elevado a 0. Só que é frescura, tá? Não precisa fazer isso não. Então lá, nesse caso, escrevemos um trinômio do quadrado perfeito. Desculpa. Do quadrado perfeito. Como um produto. Por exemplo, então ele quer aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25. O que a gente pode perceber? Que o x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. Agora o 10x, eu posso fazer o seguinte. O 10x eu posso fazer 2 vezes 5 vezes x. Não posso? 2 vezes 5 vezes x, não posso? Mas por que ele está assim? 2 vezes o x vezes o 5. Por que será que ele ficou nessa forma? E depois, o 25, como que ele representou o 25? Como que ele representou o 25 aqui? 5 ao... Mas por que ele representou 5 ao quadrado? Porque 5 ao quadrado dá quantos? 25. 5 ao quadrado. Reparem que ele do nada ele vem falar assim, ó. A resposta é x mais 5 ao quadrado. Então essa equação aqui de trinômio virou um produto. X mais 5 ao quadrado. Isso aqui eu lembro que eu passei para vocês no ano passado. Talvez vocês não lembrem. Que é o quadrado perfeito. O que seria? Você tem dois termos. O x e o 5. Quando você tem dois termos ao quadrado, você pode fazer distributivo, ó. X mais 5 elevado ao quadrado é vezes ele mesmo. Olha o que vai acontecer. X vezes x, x ao quadrado. Mais vezes mais. X vezes 5, 5x. Agora, mais vezes mais. 5 vezes x, 5x. Mais vezes mais. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Quantas vezes o 5x eu tenho? 2 vezes o 5x. Entenderam por que eles fizeram daquele jeito? Aí você vai falar, nossa, mas ficou confuso. Quando eu estudava também ficava confuso para mim. Até eu entender assim, ó. Presta atenção. Nessa forma aqui, ó. A mais B. A pode ser qualquer número. Nesse caso, o A é x, nesse caso. E o B é quem? 5 ao quadrado. Quando você tem a soma de dois termos elevado ao quadrado, a regra é o seguinte: o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado.
E aí a gente memorizava isso. Aí a gente só troca as informações. Quem é o primeiro termo aqui? É o x. Então eu troco os A por x. Quem é o segundo termo? É o B, que é o 5. Troco as letras B por 5. E aí eu chego nisso daqui. Quando eu resolvo x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 5, 10x. Mais 5 ao quadrado, 25. Fiz o inverso, cheguei na equação com trinômio. Tá bom? Então vamos apagar e vamos ver o material. Eu já falei bastante sobre isso. Olha lá. Regra geral para a obtenção do trinômio quadrado perfeito. Então você vai ter essa regra aqui, ó. A mais B ao quadrado, você vai fazer A mais B vezes ele mesmo. Primeiro vezes primeiro vai dar quantos? A vezes A? A? Fala sem medo. A ao quadrado. Não precisa ter medo de errar, não. Depois que eu fiz o primeiro vezes primeiro, quem eu faço? Primeiro vezes o segundo. A vezes B. AB. Ai, ai, ai. Positivo vezes positivo? Positivo. Terminei o primeiro vezes primeiro vezes segundo. O que eu faço agora? O segundo vezes primeiro. Positivo vezes positivo? Positivo. B vezes A? BA. Mas por regra eu coloco sempre a letra menor primeiro, na ordem alfabética, e depois a outra. Porque tanto faz A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Já fiz o segundo vezes primeiro. E agora, Enzo? Segundo vezes segundo. B vezes B. Mais vezes mais dá mais. B vezes B dá B ao quadrado. Distributivo. E eu percebo que aqui tem 2 vezes o AB. Tá? Então eu poderia trocar isso aqui por 2 vezes o AB. Tranquilo? Vamos ver o material explicando. Olha lá. A ao quadrado, porque foi feito esse vezes esse. Ah, eu queria que saísse as setinhas. Tinha umas setinhas aqui. A ao quadrado, porque eu fiz esse vezes esse. A vezes B, porque eu fiz A vezes B. Aqui eles colocaram B vezes A, porque eu fiz o segundo vezes o primeiro. E B ao quadrado, porque eu fiz o B vezes o B. Opa! Aí o próximo passo foi reorganizado, ó. Perceberam que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então organizaram aqui. Quantas vezes eu tinha o A vezes o B? 2. 2 vezes o A vezes o B. Então ficou A ao quadrado. Isso aqui foi organizado. 2 vezes o A vezes o B mais B ao quadrado. O quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Meu Deus. Então veja bem o que eu estou falando aqui, ó. Eric, inventa... Nossa senhora, que susto. Machucou? Ah, mas às vezes cai no pé, não machucou nada. Inventa para mim um primeiro termo aí. Um primeiro termo pode ser uma letra ou um número. Sim. Mas... Vitor, fala uma letra para mim, porque vamos colocar uma incógnita. Quem? Y. Nossa senhora, geralmente primeiro é a letra, depois é o número, certo? Se eu não inverter, dá para resolver? Dá. Ó, vou seguir o que ele está falando aqui. Vamos lendo? O quadrado da soma de 2 termos, é isso aqui. Primeiro termo, segundo termo. É igual ao quadrado do primeiro termo. Como que eu faço o quadrado do primeiro termo? Quem é o primeiro termo? 5. Como que é o quadrado? Elevado a 2. Até aqui nós já fizemos. É igual ao quadrado do primeiro termo. O que é isso aqui? Mais 2 vezes o... Quem é o primeiro termo? 5. Pelo, quer dizer multiplicado também, tá? Pelo segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. Já fizemos até aqui. Mais
mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. Y ao quadrado. Dá para resolver isso aqui? Dá. Isso aqui dá para resolver. 5 ao quadrado. Quantos que dá 2 vezes 5? 10 vezes y. 10y. Mais y ao quadrado. Você vai falar, nossa, aqui também dá para resolver. Vai dar 25. Muito bem. Chegamos num trinômio. Aí você vai falar, mas professor, não é sempre a potência primeira na frente, maior na frente, a segunda maior atrás e a última lá atrás, que seria 25 elevado a zero, que nem eu preciso pôr? Também. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Até porque 5 mais y e y mais 5 é a mesma coisa. Mas tudo que eu falei aqui, se você memorizar, se monta. Pense na minha época para decorar isso aí. O professor da gente fazia decorar. Porque daí a gente olhava lá e já falando a gente montava. Só que eu prefiro que vocês entendam que seria... Eu não consegui decorar a frase, mas quando eu ia fazer, eu fazia isso aqui, ó. 5 mais y, eu levava mais tempo porque eu não decorava. Eu fazia a distributiva. Fazia esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. E chegava na mesma resposta. Bom, com meus coleguinhas. Tinha um colega lá, o japonês, o nome dele era Roger. O cara era muito inteligente. Enquanto ele fazia 10, ele estava fazendo 1 ainda. Porque ele fazia desse aí. Ele ia fazendo quadrado, ele ia só completando a frase que ele guardou na cabeça dele. Continuando. Quarto caso. O quadrado da diferença entre dois termos. Vou colocar o termo aqui V de Vitor e 6 de hoje. O quadrado da diferença de dois termos. Como que eu acho a diferença de V para 6? Qual a operação que eu acho a diferença? Qual a operação que eu acho a diferença? Divisão? Não. Divisão eu acho a razão. Multiplicação eu acho o produto menos. Se eu falar bem assim, ó, para vocês verem, eu tenho 43 anos, a minha esposa tem 39 anos. Qual é a diferença de idade entre nós? Qual conta que eu vou fazer? Menos. 43 menos 39 vai dar 4 anos. Eu acho que é o contrário, acho que ela é mais velha que eu. Tomara que ela não escute a aula. Então a diferença é menos. E no menos dá diferente, ó, para vocês verem. Se eu falo que eu tenho 43 anos e vou tirar os 39 anos dela, dá 4. Agora, se eu inverter, 39 menos 43 vai dar menos 4. Aí você vai falar, é só um sinalzinho. Já falei para vocês, o sinal não é erro não. Se eu preciso ir 4 km para a direita e o Jonathan falou para mim que aonde eu queria ir era para a esquerda, eu fui ao lado contrário. A distância que eu andei, que eu vou ter que andar, olha para vocês verem, eu fui 4 km para lá, cheguei no lugar e não era, voltei mais 4 km para onde o Jonathan me enganou, não vi o Jonathan, não deu para xingar ele, andei mais 4 km. Quantos quilômetros eu andei por causa do erro? 12, e era para andar somente 4. Ô Jonathan, sacanagem, tô brincando, o Jonathan não falou nada, né? Mas seria só um exemplo, tá bom? Então cuidado. A diferença entre dois termos é um termo menos o outro elevado ao quadrado. Então, quando ele fala o quadrado da diferença de dois termos, é isso aqui. É x menos 2 elevado ao quadrado. Poderia também ser x menos a elevado ao quadrado. Poderia representar de qualquer forma a diferença, os termos. Porém, a diferença é o sinal de menos. A soma é o sinal de mais, tá bom? Vamos ver aqui? Neste caso, também escrevemos um trinômio do quadrado perfeito com um produto, por exemplo. Ó, ele deu a diferença aqui, não deu? Mas ele escreveu o trinômio primeiro. Então preste bem atenção. Se eu sei o trinômio, como que eu vou resolver? Vou mandar de outro jeito agora para vocês. Como que eu vou resolver lá? Você vai fazer o seguinte, ó. Ele vai ser um parênteses, certo? E vai ser elevado ao quadrado. O primeiro termo está aqui. Eu acho a raiz quadrada desse termo. Quanto é a raiz quadrada de 4x ao quadrado?
E agora? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Entendeu? Qual é a raiz quadrada de 4? Qual é a raiz quadrada de 4? Não. Você está falando o quadrado de 4. Quem vezes ele mesmo dá 4? 2. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Então, preste bem atenção. Isso daqui, quando eu faço isso, eu acho o valor do meu primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? 2x. Agora, eu olho esse sinal. Que sinal que ele é? Então eu coloco menos aqui. E faço a raiz quadrada do segundo termo. Quem é o segundo termo? A última parte aqui, desculpe. Para descobrir 9y ao quadrado. Lembrando que essa raiz é de 9 vezes y ao quadrado. E aí eu posso fazer raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de y ao quadrado. Tem um jeito mais fácil, só para lembrar vocês. Quando eu tenho raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, eu corto as raízes, quem sai fora? O y. Raiz quadrada de 9, 3. Quem é o meu segundo termo? 3y. Achei? Sim ou não? Sim. Então você tira a raiz quadrada da primeira expressão aqui e raiz quadrada da última expressão. E aí o sinal que você vai descobrir quem é no meio, você vai procurar aqui. Se aqui fosse mais, não era a diferença, e sim a soma, que nem nós fizemos no slide anterior. Ó. Aqui, ó, por exemplo. Vou mostrar para vocês que era muito mais fácil. Quem é o primeiro aqui? X ao quadrado. Quem é o último aqui? Então, raiz quadrada de x ao quadrado, eu acho o primeiro termo. Raiz quadrada de 25, eu acho o segundo termo. E aí, qual é o sinal que vai estar lá dentro? Aqui, ó. Qual é o sinal? Mais. Vamos ver. Raiz quadrada de x ao quadrado. Cortou, saiu somente o x. Raiz quadrada de 25. 5. Deu a mesma resposta? Nossa, é muito mais fácil ainda. Não é mais fácil assim? Né? Mas tranquilo, não sei se o material vai ensinar desse jeito. Oi? Vai, rapidão. Olha lá, vamos ver o que o material fala. Que eu acho que eu revi lá para poder ver se tem algumas coisas. Não lembro se tem essa parte. Aqui, ó. Lembra aquela frase bonitona que falava lá, ó? O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos é igual o quadrado do primeiro termo, a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é a, pelo primeiro termo, que é o b, mais o quadrado do segundo termo, tá? E aí eu chego nisso daqui, ó. Tá? Alguém sabe me dizer por que o b fica positivo, se aqui no meio está negativo? Por causa disso aqui, ó. Presta atenção. A menos b vezes a menos b. Distributiva, a vezes a ao quadrado. Distributiva, mais vezes menos dá menos. A vezes b dá ab. Menos com mais dá menos. B vezes A dá BA, que é a mesma coisa que AB. Só aqui eu já tenho menos 2 vezes o AB, certo? Agora a Júlia já matou a charada ali. A última parte, menos com menos, mais. Por isso que ele fica mais. B vezes B dá B ao quadrado. Tranquilo? Próxima. Meu Deus, acaba a garganta e não acaba a aula. Quinto caso. A diferença de quadrados. A diferença de dois quadrados, ou seja, imagina aqui, o A vezes A, menos B vezes B, ou seja, a diferença de dois quadrados. Como que ficaria? A diferença de dois quadrados, então eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, certo?
pode ser escrita pela soma, pode ser escrita como produto da soma A mais B pela diferença de B, A menos B. Então, quer dizer isso aqui? Ele vai falar que isso aqui pode ser isso aqui, ó. A mais B, nossa, A mais B vezes quer dizer o produto, vezes A menos B. Será que dá? Vamos fazer o distributivo para ver? A mais B vezes A menos B. Ele vai chegar nisso aqui. Será que chega? Ó, A vezes A. A vezes A ao quadrado. Mais vezes menos dá menos. A vezes B. A, B. Certo? AB. Agora, vou fazer o segundo vezes primeiro. Mais vezes mais dá mais. B vezes A, BA ou AB. Mais vezes menos, menos. B vezes B. Agora preste bem atenção. Eu devia AB, paguei AB. Um matou, outro. Ficou A ao quadrado. Opa, menos B ao quadrado. Deu certo ou não? Ficou igual. Vamos ver o material explicando. Quem sabe o material fazendo efeitos fica mais fácil. Observe a fatoração. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então ele vai fazer o quê? A mais B vezes A menos B. Podemos verificar que a soma foi transformada num produto. Opa, não terminou. Né? Que ele fez o quê? Quando você faz a distributiva, você chega naquilo. Porém, ele fala que é uma regra. Quando você tem o quadrado de 2, a diferença de dois quadrados, você soma o primeiro termo com o segundo termo e multiplica pela diferença deles, de A menos B, nessa mesma ordem. Não vai fazer B menos A lá que dá errado. E aí chegamos num produto. Na prática, chegou no exercício, na apostila de vocês, eu acho. Atividade 1. Em alguns casos, a fatoração por agrupamento é uma dupla fatoração por fator comum. Nos itens a seguir, fatórios polinômios, utilizando a estratégia de fatoração por agrupamento. Então lá, qual que é o método do agrupamento mesmo? Vocês lembram? Foi tantos métodos, né? Vamos rever? Rapidão. Método 1, né? Hã? Não tem aí, então vocês vão fazer junto comigo aqui. O agrupamento, olha lá. Não, o agrupamento é qual? Aqui, ó. Você vai fazer o quê? Vai colocar em evidências. O agrupamento é colocar em evidências. Então vamos lá. Meu Deus, 2 anos depois. Ufa. Então vamos fazer aí. Quem eu tenho em comum aqui? Nos dois primeiros aqui. O X. Então vou copiar tudo aqui, ó. X vezes Z mais X vezes W mais Y vezes Z mais Y vezes W. Vou fazer esse aqui primeiro. Quem que tem em comum aqui? O X. Vou colocar o X em evidência. X vezes Z dividido por X. Matou o X, ficou quem? O Z. Toda. Ficou o Z. Mais dividido por mais dá mais. XZ, XW dividido por X. Quem que fica? W sozinho. Pronto, já fiz essa primeira parte. Na segunda parte, quem tem em comum nos dois? O Y. Vou pôr o Y em evidência. YZ dividido por Y. Vai ficar o Z. Mais YW dividido por Y. Ficou o W. Pronto, terminei. Aqui tá já, mas tá só o produto? Não, né?
Tem uma soma aqui fora do coisa. Alguém percebeu alguma coisa que tem em comum aí nas duas? Agora, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. Nos dois termos tem quem? Z, W. Z mais W, fechou parênteses. Vezes, agora eu coloquei em evidência. Esse primeiro termo, x vezes Z mais W, dividido por Z mais W. Esse corta esse. Quem que ficou sozinho? O x, que eu cortei o ZW. Z mais W. Ficou x sozinho. Mais dividido por mais dá mais. Y vezes ZW dividido por ZW. Cortou. Quem ficou sozinho? O Y. Chegamos na resposta. Então o primeiro ali vai ser Z mais W vezes X mais Y. Mas tem que estar entre parênteses. Eu vou colocar lá. Z mais W. Por um tracinho. O Z nunca teve tracinho, né? Não sei, eu nunca aprendi. Não sei se na minha época existia esse tracinho. Vezes, vou apagar aqui, x mais y. Depois nós vamos ver se estava certo ou não. Agora eu vou pedir ajuda. Vamos ver quem que vai me ajudar aí. Agora lascou. Hoje é dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eduardo. Conseguiu entender bem ou está com dificuldade ainda? Se tiver com dificuldade, tranquilo, não tenha vergonha de falar. Dificuldade? Então eu vou tentar te ajudar, se me ajuda. Eu te ajudo, você me ajuda, tá bom? Então vamos lá, Eduardo. M vezes N, 8 vezes N, 3 vezes M, 24. Quem eu tenho em comum em algumas parcelas aí? Nessas duas primeiras parcelas, por exemplo. Quem tem em comum na primeira e na segunda termo? Quem que está aparecendo nos dois? Aparece tanto aqui quanto aqui. Qual letra que aparece nos dois? N, muito bom. Então o N vai ficar em evidência, certo? N vezes. Agora você faz isso aqui, ó. MN dividido por N. Eu corto o N. Quem ficou sozinho lá? O M. Muito bem. Agora aqui, ó. 8N dividido por N. Cortei o N. Quem ficou sozinho? O 8. Mais dividido por mais dá? Mais. Mais 8. Muito bem. Agora aqui complica tudo. Porque perceba. Tem o 3 e tem o M. E o 24 não tem nem 3 e nem M. Então olha como o do Eduardo está complicado. Alguém tem alguma ideia? Para eu fazer esse 24, ou apareceu o número 3 ou apareceu o M nele? Através de fatoração ou de representação de outra maneira. Como que eu posso representar o 24 de maneira multiplicando? 3 vezes 8. Concordo com a Vitória? Disse que a Vitória deve estar falando mal de mim. Concordo com a Júlia? Sim ou não? Sim, né? 3 vezes 8 é 24. Júlia, não fique chateado. É ela que está falando mal de mim. Então aqui eu posso representar da seguinte maneira. 3 vezes M mais 3 vezes o 8. Quem eu tenho em comum aqui, Eduardo? No 3M e no 3 vezes 8? O 3. O Vitor já está interagindo. É isso aí, Vitor. Então lá. 3 e os 3 são positivos. Então mais 3, abre parênteses. 3M dividido por 3, cortou o 3. Ficou quem lá? O M. 3 vezes 8 dividido por 3. Quem eu posso cortar? 3. Muito bem. Quem ficou lá? 8. Positivo. Mais 8. Terminei? Quase. Quem eu tenho igual nas duas parcelas agora aqui, Eduardo? Olha bem. N vezes M mais 8. 3 vezes M mais 8. Pode falar, Jonathan. Ajuda ele. Você falou, não falou? É o M mais 8. O M mais 8 aparece aqui e aparece aqui. Muito bem. Então eu vou colocar em evidência agora o M mais 8. M mais 8 vezes. Peguei esse primeiro termo. M mais 8 é N vezes M mais 8 dividido por M mais 8. Esse corta esse. Quem ficou sozinho lá? O N. Positivo.
3 vezes M mais 8 dividido por M mais 8. Cortou. Quem ficou sozinho? 3 positivo. Chegamos no resultado. O resultado é M mais 8, entre parênteses, vezes N mais 3, entre parênteses. Tranquilo? Júlia, conseguiu pegar bem essa parte? Parece que desanimou depois que eu errei o nome dela. Já tá até mandando mensagem para Deus. O Ricardo esqueceu a aliança. De novo. Não, tá aqui, ó. Tá, então a resposta aqui seria M mais 8 vezes N mais 3. Vamos ver as alternativas? As alternativas, não, a correção, para ver se a gente estava certo. Se a gente se equivocou em algum lugar. Olha lá, subindo. Para quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Para quem está sempre no YouTube. Olha aqui a resposta. Correção. Em alguns casos, a faturação por agrupamento é uma dupla faturação. Nesse caso, foi dupla faturação nas duas questões. É dupla faturação por fator comum. Nos itens a seguir, fatório os polinômios utilizando a estratégia de faturação do agrupamento. Olha lá, fizeram a faturação, o x primeiro ficou isolado, e z mais y, z mais w dentro. O y ficou isolado, mais o z mais w dentro. Aí eu percebi que o z e o w repetiu aqui. Então nós fizemos. Aí vocês vão falar assim, mas lá no do professor Ricardo, estava assim, ó. Z mais M vezes X mais Y. Qual que é correto? O meu ou deles? Os dois. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. A forma fatorada é X mais Y vezes Z mais Y. Olha esse outro aqui. Chegou na mesma resposta que nós chegamos. M mais 8 vezes N mais 3. Reparem que eles perceberam a mesma coisa que a Júlia percebeu, mas eles não colocaram bem certinho. Eles têm que trocar o 24 por 3 vezes 8 para fazer sentido na hora da fatoração. Tá bom? A forma fatorada é M mais 8 vezes N mais 3. Agora aqui tem os desenhos para a gente entender. Ó. Atividade 2. Helena é artesã. Tem um galpão onde trabalha e armazena os artefatos que produz. Ela pretende ampliar o seu galpão, triplicando as dimensões do atual, que possui medidas de lados igual a 4 metros de comprimento. A figura ao lado ilustra o formato do galpão, do novo galpão de Helena. Então ela tinha 4 metros por 4 metros. E ela quer triplicar. Cadê? Triplicando as suas dimensões. Então aqui não fala se ela quer triplicar a área ou se ela quer triplicar as laterais. Então a dimensão deve ser as laterais. Continuando aqui, ó. De acordo com os dados do problema em questão, determine a expressão algébrica que representa a área ampliada do galpão. Meu Deus, então ela quer saber a área ampliada. A área ampliada está em que cor aqui? Bege, o mais clarinho, né? É esse aqui, ó, que faz um formato de um tipo de um L bem gordinho, certo? Isso aqui é a área ampliada. Ah, professor, como que eu vou saber se tinha 4 metros e estava dentro da área? Então a gente vai fazer a equação, preste bem atenção. Qual é o tamanho que ficou inteiro aqui? O galpão inteiro ficou como? X por X por X por X. Qual é a área do galpão? Do galpão novo, feito tudo junto já. Essa parte que eu risquei. Quanto que vai ficar a área dela? Como que eu descubro a área de qualquer coisa? De qualquer retângulo ou quadrado? Faz um lado vezes o outro. Vou fazer x vezes x. Então o galpãozão grandão vai ficar x ao
quadrado. Mas eu não quero ele inteiro, só quero a parte que foi ampliado. Quem que eu vou tirar fora? Vou tirar fora o galpão. E o galpão, qual era a área dele? 4 ao quadrado. Então agora aqui eu tenho a diferença de quadrado, lembra? A diferença de quadrado. Então ficaria assim, x ao quadrado menos 4 ao quadrado. E poderia resolver. X ao quadrado menos 4 ao quadrado dá quantos? 16. Certo? E aí, será que ele vai falar da... Eu sei que a lateral era 3 vezes o 4, né? Então a lateral ou a área? Não ficou bem claro se era a lateral ou a área que ela queria triplicar. Se fosse a área, ela ia fazer 16, que era a área dela, vezes 3. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Foi 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Então ela passaria de 16 metros quadrados para 48 metros quadrados. E aí, ao tirar o 16, ela ficaria com 32 metros quadrados. Mas vamos ver qual que era a ideia deles aqui. Lá, a área do galpão atual é 16 metros quadrados, que é 4 vezes 4. A área do galpão novo era x vezes x, que dá x ao quadrado. Ou seja, vai ser x metros ao quadrado. E aí a área ampliada é a diferença deles. A ampliada é o novo menos o atual, que estava lá o galpão. E nós fizemos isso. X ao quadrado menos 16. E aí chegamos nisso daqui. Ah, tá. Tinha aquela parte que a gente tinha que lembrar, lembra? Quando eu faço a diferença de 2 quadrados, eu faço a soma dos quadrados vezes a diferença dos quadrados. Aí quando eu faço a distributiva, chega nisso aqui. X ao quadrado menos 4 ao quadrado. A expressão algébrica, então, seria essa que nós chegamos. X ao quadrado menos 16. Tá? Não pedi a coisa. Aplicando, acho que é a última atividade, quantos minutos faltam? Nossa senhora, 4 minutos. A área do quadrado e os produtos notáveis. A seguir, disponibilizamos um link para que você poderá verificar a relação de existência entre a área do quadrado e os produtos notáveis. Movimente os controles deslizantes e verifique os cálculos apresentados. Se a internet não nos deixar na mão, não deixou. Repare aqui, o A, conforme vai diminuindo, o A vai aumentando. Aqui, ó, exibir. Aqui ele mostra os lados, ó. O A vale 45, o B vale 30. Vou deixar menor. O A vale 40 e o B vale 10. Então ficou aqui, ó, o quadradão A vezes B. E aqui tem... isso aqui vai ser muito confuso pra gente para pouco tempo, tá? Depois eu mando o link para quem quiser. Calma que tem aprofundamento, tem novidade agora. Agora tem aprofundamento. Certo? Olha lá, aprofundamento. É legal, tá treinando vocês para vestibular. Professor, não quero fazer vestibular, só quero trabalhar. Tá treinando você para concurso. Quer emprego mais garantido que um concurso, se conseguir passar? Então vamos lá. FGV, Fundação Getúlio Vargas, de 2013. Seja o número M. M é igual a 5.745 ao quadrado, menos 5.740 ao quadrado. A soma dos algarismos M é... E agora, como que fica aqui? 5.745 ao quadrado menos 5.740 ao quadrado. Professor, eu vou fazer daquele jeito tradicionalzão, vou multiplicar. Opa. Vezes ele mesmo.
Como o nosso tempo está curto, vou chamar a calculadora aqui, ó. 5.745 vezes 5.745. Quantos que deu? Imagina eu ter que fazer toda essa conta na mão. 33 milhões 5.025. Aí eu vou fazer o outro. 5.740 vezes 5.740. Certo? E aí, vamos lá. 5.740 vezes 5.740. Quantos que deu? 32 milhões 947.600. Aí eu vou fazer a subtração. Então vamos lá. Menos, vai dar negativo aqui, mas é só para eu saber. Menos 33 milhões e 5.025. Quantos que deu? Aí vai dar 57.425. 57.425. Aí você vai falar, mas não tem alternativa. Ele quer a soma dos algarismos. 5 mais 7. Quantos? 12 com mais 4. 16. 16 com mais 2. 18 com mais 5. Achei a alternativa. Certo? Então, calma, tem mais um aprofundamento ainda. Ó, resposta correta então, letra B. Mas tinha um jeito mais fácil? É lógico que tinha. Ó, como que foi feito aqui? A diferença era só você fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse. Lembra da distributiva? Certo? E aí você chegaria nesse valor. Somando tudo dava aquilo. Assim a soma dos algarismos é 23. Resposta correta, letra B. Pode ir. Não tem mais aprofundamento. O que aprendemos hoje? Pode deixar a apostila ali, fazendo um favor. Fatoração de polinômios. Relembramos o conceito de equações algébricas equivalentes. Conhecemos os 6 tipos de fatoração de polinômios, que são fator comum, agrupamento, trinômios do quadrado perfeito, diferença de quadrados, soma de cubos e diferença de cubos. Utilizamos produtos notáveis na resolução de problemas. E chegamos ao fim de mais um material digital. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.